caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias, os capítulos 41, 42, 43 e 44, ok? Então, vamos à leitura do capítulo 41 do livro de Jeremias. Ora, isto aconteceu no 7º mês, quando Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e os príncipes do rei, e 10 homens com ele, vieram até Gedalias, o filho de Aicão, a Mispá, e lá eles comeram juntos pão em Mispá. Então levantou-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, com a espada, e mataram aquele a quem o rei de Babilônia tinha constituído governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, e os caldeus que foram encontrados lá, e os homens de guerra. E isto aconteceu no 2º dia após ele ter assassinado Gedalias, e nenhum homem sabia. Que lá chegaram de Siquém, de Siló e de Samaria 80 homens, tendo suas barbas rapadas e suas vestes rasgadas, e tendo cortado a si mesmos, com ofertas e incenso na sua mão, para os trazer à casa do Senhor. E Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para os encontrar, chorando todo o tempo enquanto ia. E aconteceu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, o filho de Aicão. E sucedeu que, quando eles entraram no meio da cidade, que Ismael, filho de Netanias, os assassinou e os lançou no meio da cova, ele e os homens que estavam com ele. Porém, 10 homens foram achados dentre eles, que disseram para Ismael: Não nos mate, pois nós temos tesouros no campo, trigo e cevada, azeite e mel. Então ele se conteve e não os matou dentre seus irmãos. Ora, a cova em que Ismael tinha lançado todos os cadáveres dos homens a quem ele tinha assassinado por causa de Gedalias, era aquele que Asa, o rei, tinha feito por temor de Baasa, rei de Israel. E Ismael, filho de Netanias, a preencheu com aqueles que foram assassinados. Então Ismael levou cativo todo o restante do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que restou em Mispá, que Nebuzaradã, o capitão da guarda, tinha incumbido a Gedalias, o filho de Aicão. E Ismael, filho de Netanias, os levou cativo e partiu para passar aos amonitas. Porém, quando Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele, ouviram de todo o mal que Ismael, o filho de Netanias, tinha feito, então eles tomaram todos os homens e foram lutar com Ismael, o filho de Netanias, e o encontraram próximo às grandes águas que estão em Gibeão. Ora, aconteceu que todo o povo que estava com Ismael se alegrou ao ver Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele. Então todo o povo que Ismael tinha levado cativo de Mispá deu a volta e retornou, e foi até Joanã, o filho de Careá. Contudo, Ismael, o filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e foi para os amonitas.
Então tomou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças armadas que estavam com ele, todo o remanescente do povo que ele tinha recuperado de Ismael, o filho de Netanias, de Mispá, depois de ter assassinado Gedalias, o filho de Aicão, poderosos homens de guerra, e as mulheres e as crianças e os eunucos que ele trouxe de Gibeão. E eles partiram e habitaram na habitação de Jerute-Quimã, que está próxima a Belém, para dali entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, porque os temiam, pois Ismael, o filho de Netanias, tinha assassinado Gedalias, o filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia fez governador na terra. Jeremias capítulo 42. Então aproximaram-se todos os capitães das forças, e Joanã, o filho de Careá, e Jezanias, o filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram para Jeremias o profeta: permite que nossa súplica seja aceita diante de ti, e ora por nós ao Senhor teu Deus, por todo este remanescente, porque só restaram uns poucos dentre muitos, como teus olhos podem observar, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho em que devemos andar e as coisas que devemos fazer. Então Jeremias o profeta lhes disse: eu vos tenho ouvido, eis que eu orarei ao Senhor vosso Deus, conforme vossas palavras, e isto acontecerá, que qualquer coisa que o Senhor vos responder, eu irei vos declarar, e nada encobrirei de vós. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor uma verdadeira e fiel testemunha entre nós, se nós não fizermos conforme todas as coisas pelas quais o Senhor teu Deus te enviar a nós. Quer seja bom ou mal, nós obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem enviamos para que nos vá bem, quando nós obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. E isto aconteceu após 10 dias que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vós me enviastes para apresentar a vossa súplica perante ele. Se vós ainda vierdes a habitar nesta terra, então eu vos edificarei e não vos destruirei, e vos plantarei e não vos removerei, pois estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. Não estejais temerosos do rei de Babilônia, a quem temeis. Não estejais temerosos dele, diz o Senhor, porque eu estou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E eu mostrarei misericórdias para convosco, para que ele possa ter misericórdia de vós e vos faça retornar para a vossa própria terra. Mas, se vós disserdes, nós não habitaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, porém nós iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem teremos fome de pão, e lá nós habitaremos. E agora, portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se vós inteiramente incitardes vossas faces para entrar no Egito,
e entrardes lá para peregrinar, então acontecerá que a espada que vós temestes irá vos alcançar lá na terra do Egito, e a fome da qual vós estáveis temerosos vos seguirá de perto lá no Egito, e lá vós morrereis. Desse modo será com todos os homens que incitarem suas faces para adentrar o Egito, para lá peregrinarem. Eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste, e nenhum deles permanecerá ou escapará do mal que eu trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como minha ira e minha fúria foram derramadas sobre os habitantes de Jerusalém, assim minha fúria será derramada sobre vós, quando vós adentrardes o Egito, e vós sereis uma abominação e um assombro e uma maldição e uma desonra, e vós não mais vereis este lugar. O Senhor tem dito a respeito de vós: ó vós remanescentes de Judá, não vades para o Egito. Sabeis certamente que eu vos tenho admoestado neste dia. Porque vós dissimulastes em vossos corações, quando vós me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ores por nós ao Senhor nosso Deus, e em conformidade com tudo que o Senhor nosso Deus dirá, desse modo declares para nós, e assim faremos. E agora eu declaro isto para vós: porém vós não tendes obedecido à voz do Senhor vosso Deus, nem qualquer coisa pela qual ele me tem enviado a vós. Agora, portanto, sabeis certamente que vós morrereis pela espada, pela fome e pela peste, no lugar para onde vós desejastes ir para peregrinardes. Livro do profeta Jeremias, capítulo 43. E aconteceu que, quando Jeremias terminou de falar a todo o povo sobre todas as palavras do Senhor seu Deus, pelas quais o Senhor seu Deus o tinha enviado, exatamente todas estas palavras, então falaram Azarias, o filho de Osaías, e Joanã, o filho de Careá, e todos os homens orgulhosos, dizendo a Jeremias: tu falas falsamente. O Senhor nosso Deus não te enviou para dizer: não adentreis o Egito para lá peregrinardes. Porém, Baruque, o filho de Nerias, instiga a ti contra nós para entregar-nos na mão dos caldeus, para que eles possam nos matar ou nos levar cativos à Babilônia. Então Joanã, filho de Careá, e todos os capitães das forças e todo o povo não obedeceram à voz do Senhor para habitar na terra de Judá. Porém, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães das forças tomaram todo o remanescente de Judá, que havia voltado de todas as nações para onde eles tinham sido lançados para habitar na terra de Judá, homens e mulheres e crianças e as filhas do rei, e cada pessoa que Nebuzaradã, o capitão da guarda, tinha deixado com Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, e Jeremias, o profeta, e Baruque, o filho de Nerias. Assim, eles adentraram a terra do Egito, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, e chegaram eles a Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma grandes pedras em tua mão e esconde-as no barro, no forno de tijolos que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, à vista dos homens de Judá.
e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e colocarei o seu trono sobre estas pedras que eu escondi. E ele irá estender seu pavilhão real sobre elas. E quando ele chegar, ele afligirá a terra do Egito e entregará os que são para a morte à morte, e os que são para cativeiro ao cativeiro, e os que são para a espada à espada. E eu acenderei um fogo nas casas dos deuses do Egito, e ele os queimará e os levará cativos, e ele adornar-se-á com a terra do Egito, como um pastor veste a sua roupa, e ele sairá dali em paz. E ele também quebrará as imagens de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses dos egípcios ele queimará a fogo. Jeremias capítulo 44. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitam na terra do Egito, que habitam em Migdol e em Táfnis e em Nofe e na região de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vós tendes visto todo o mal que eu tenho trazido sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que neste dia elas são uma desolação e nenhum homem habita nelas, por causa da perversidade que cometeram para me provocar a ira, indo queimar incenso para servirem outros deuses a quem eles não conheceram, nem eles, vós, nem vossos pais. Contudo, eu enviei a vós todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: Ó, não façais estas coisas abomináveis que eu odeio. Porém, eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se desviarem de sua perversidade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso, derramou-se a minha fúria e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas foram devastadas e desoladas como neste dia. Agora, portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Por que cometestes este grande mal contra vossas almas, eliminando de vós para fora de Judá homem e mulher, criança e o que mama, para não deixardes ali remanescente algum? Vós me provocais a ira com as obras das vossas mãos, queimando incenso para outros deuses na terra do Egito, aonde fostes habitar, para que fossem eliminados e para que pudesseis ser uma maldição e uma vergonha entre todas as nações da terra. Tende vós esquecido a maldade de vossos pais e a maldade dos reis de Judá, e a maldade das suas esposas, e as vossas próprias maldades, e as maldades de vossas esposas que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Eles não se humilharam até este dia, nem temeram, nem andaram em minha lei, nem em meus estatutos, que eu coloquei perante vós e perante vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu colocarei a minha face contra vós para o mal e para cortar todo o Judá. E eu tomarei o remanescente de Judá, que tem incitado suas faces para adentrar a terra do Egito, para ali peregrinar, e serão todos consumidos e cairão na terra do Egito. Eles serão consumidos pela espada e pela fome, eles morrerão desde o menor até o maior,
pela espada e pela fome, e eles serão uma abominação, e um assombro, e uma maldição, e uma vergonha. Porque eu punirei aqueles que habitam na terra do Egito, como eu puni Jerusalém pela espada, pela fome e pela peste, de modo que ninguém do remanescente de Judá, que foram à terra do Egito para ali peregrinar, escapará ou permanecerá para retornar à terra de Judá, a qual eles têm o desejo de voltar a habitar ali, porque ninguém retornará, senão alguns fugitivos. Então todos os homens que sabiam que suas esposas tinham queimado incenso para outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, e todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, respondeu a Jeremias dizendo: com relação à palavra que tu tens falado para nós em nome do Senhor, nós não daremos ouvidos, mas nós certamente faremos qualquer coisa que sai da nossa própria boca. Queimaremos incenso para a rainha do céu e lhe derramaremos ofertas de bebidas, como nós temos feito, nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois então tínhamos abundância de mantimentos e estávamos bem e não víamos o mal. Porém, desde que nós cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe derramar ofertas de bebidas, nós temos tido falta de todas as coisas e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha do céu e lhe derramávamos ofertas de bebida, lhe fazíamos bolo para adorar e derramávamos ofertas de bebida sem nossos homens? Então Jeremias disse para todo o povo, para todos os homens e para as mulheres e para todo o povo que lhe tinha dado aquela resposta, dizendo: o incenso que vós queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes e o povo da terra, não se lembra deles o Senhor e não adentrou isto à sua mente? Por isso o Senhor não podia mais suportar, por causa do mal que vossos feitos e por causa das abominações que vós tendes cometido. Portanto, vossa terra é uma desolação, e um assombro, e uma maldição, sem um habitante como neste dia. Porque vós tendes queimado incenso, e porque vós tendes pecado contra o Senhor, e não tendes obedecido à voz do Senhor, nem andado na sua lei, nem em seus estatutos, nem em seus testemunhos. Portanto, este mal vos sobreveio como neste dia. Além disso, Jeremias disse para todo o povo e para todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que estais na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas esposas não somente falastes com vossas bocas, mas realizaram com vossas mãos, dizendo: certamente nós iremos cumprir com os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha do céu, para lhe derramar ofertas de bebidas. Vós certamente ireis realizar vossos votos e certamente cumprireis vossos votos. Portanto, ouvi vós a palavra do Senhor, todo Judá que habita na terra do Egito. Eis que eu jurei pelo meu grande nome, diz o Senhor, que meu nome não será mais mencionado na boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: o Senhor Deus vive.
Eis que eu irei vigiá-los para mal e não para bem. E todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que lhes sobrevenha um fim. Contudo, um pequeno número que escapar da espada retornará da terra do Egito para a terra de Judá, e todo o remanescente de Judá, que entraram na terra do Egito para ali peregrinar, saberá quais palavras ficarão de pé, as minhas ou as deles. E isto será um sinal para vós, diz o Senhor, que eu vos punirei neste lugar, para que vós possais saber que minhas palavras certamente ficarão de pé contra vós, para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão do seu inimigo e na mão daqueles que lhe buscam a vida, como eu dei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que buscava a sua vida. Amém? Então, lemos aí 4 capítulos. Enquanto eu estava lendo, eu ficava imaginando, né, Jeremias. Toda vez o povo chegava, ai, ore a Deus, e nós faremos o que sair da sua boca, né? Porque é a boca do Senhor, enfim. O que tu mandares nós fazermos, nós vamos fazer. E eles nunca faziam, né? Eles nunca iam e obedeciam ao Senhor e depois eles simplesmente disseram: nós vamos mesmo queimar incenso à rainha do céu, nós vamos mesmo adorar a ela, derrubar bebidas, enfim, uma afronta total ao Deus Todo-Poderoso, né, que os tirou do Egito, que prosperou aquele povo de uma maneira que mesmo hoje nós vemos o tipo, a qualidade da prosperidade que é derramado sobre Israel naquele lugar, né, mesmo não tendo todo o povo reunido ali ainda, mas aquela é a terra sagrada e a qualidade com que eles são prósperos, né, em todos os sentidos, né, aquela palavra shalom, né, prosperidade em todas as áreas da vida, né, e é incrível, né, e eles disseram agora para Jeremias neste capítulo, nós não vamos mesmo obedecer, nós estamos aqui no Egito e nós vamos adorar aos deuses deles, né? Muitas vezes nós temos um certo comportamento assim, né? Não, Deus, eu não vou fazer. Eu vou por este outro lado aqui. O que importa é o que eu penso. O que importa é o que sai da minha boca, né? É o que a minha razão está falando. Eu não quero acreditar no que não é razão, né? É tremendo e, por outro lado, terrível, né? Que o Senhor nos faça, né, sermos aqueles a quem o Espírito Santo pode guiar livre e totalmente, né? Que nós possamos ser essas pessoas, né? Guiados exclusivamente pelo Espírito de Deus. Amém? Então vamos orar? Pai, obrigada por essa leitura, uma leitura forte. Eu vejo que às vezes nós estamos nessa condição, uma condição de que o Senhor nos diz: eu quero que você faça assim, e nós retornamos a resposta dizendo: não, eu vou fazer dessa forma, né? E é horrível isso, Pai. Nos ajuda, Pai, a não sermos assim, a darmos ouvidos ao que o Senhor nos manda fazer, a que a Tua palavra nos orienta, ao que o Espírito Santo nos guia, nos
Faz, Senhor, sermos obedientes, Pai, àquilo que sai da sua boca, aquilo que vem do Senhor, Pai, para que nós não sejamos esses rebeldes terríveis que hoje, lendo essa palavra, nosso coração até se revolta, né? Mas nós não vemos que muitas vezes nós estamos do outro lado, nesse lado de rebeldia, né? Nos livra, Senhor, desse estado de rebeldia e nos coloca nesse estado de servos, de filhos que ouvem, que obedecem, de pessoas que estão ali à espera das suas ordens, à espera do seu direcionamento, Pai. Por favor, Senhor, por favor, nos ajuda, em nome de Jesus. Por favor, Pai. Amém? Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, que você possa ouvir ao Senhor e obedecê-lo, né? Tem até uma parábola, né? Tem uma parábola. Quando nós terminarmos, talvez, né? Terminarmos aí a leitura da Bíblia, talvez nós iniciemos aí uma leitura das parábolas, né? Com algumas reflexões, né? Então tem até uma parábola que fala, né, desses dois filhos, né? Um que diz: "Não, eu vou", e não vai. E o outro que diz: "Não, eu não vou, pai", e vai, né? Então nós queremos ser o que diz: "Sim, Senhor, eu já estou pronto para ir". Ou "Sim, Senhor, claro, eu já estou indo", né? É isso, né? Tá bom? Então Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo com mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias. Fique na paz.